Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e hoje eu vou fazer um vlog de leitura de um livro que traz aí aquela polêmica gostosa da história da arte, porque ele discute qual seria a modelo que posou para esse quadro aqui do Gustave Courbet, A Origem do Mundo. Logo no início, ele já conta aqui pra gente como ele descobriu esse grande mistério da história da arte. Ele estava lendo algumas cartas trocadas entre três amigos, porque uma delas, a George Sand, pseudônimo da Amandine Lopin, grande escritora, ela estava refugiada bem pertinho de Paris, mas queria saber o que estava acontecendo, então trocava cartas com o Flaubert e também o Dumas Filho, Alexandre Dumas Filho. E numa dessas cartas, o Courbet aí tá comentando para ela várias coisas que estão acontecendo, passa a meter o pau, gente, no Courbet, no pintor, no Gustave Courbet. Olha o que ele diz. Do acoplamento fabuloso entre uma babosa e um pavão real, de que antítese, de que junção fabulosa entre uma babosa e um pavão, de que antítese genesíaca, de que supuração sebácea pode haver sido gerado, por exemplo, essa coisa a que chamam Gustave Courbet. E ele continua, e fala mal dele. Então, numa carta seguinte, a George Sand diz, mas por quê? Não é bem assim, ele tem coisas boas também, mas ele não deixa quieto não. O Dumas Filho volta outra vez aí a falar mal do Courbet na seguinte correspondência, onde a gente lê. Courbet não tem desculpa, por isso eu fui contra ele. Quando você tem seu talento, quando alguém tem o seu talento, quando alguém tem o talento de Courbet, que sim ser excepcional é destacável e interessante, não existe direito a ser assim de orgulhoso, assim de insolente e assim de covarde, sem mencionar que não se pinta com o pincel mais delicado e sonoro a entrevista da senhora Quenot da ópera para o turco que de vez em quando se hospedava ali. Tudo em tamanho natural e em tamanho natural também a duas mulheres que passam dos homens. Eles falam, mas aí ele não falou nada. É que o Claude, quando ele leu aí a entrevista da senhora Quenot, ele falou assim, gente, o que quer dizer isso, entrevista da senhora Quenot? Não estou entendendo. Ele foi até a Biblioteca Nacional Francesa atrás do manuscrito original, porque ele falou, não, isso aqui tem que foi mal transcrito ou alguma coisa. E aí ele descobriu que existia um erro, que Dumas, onde estava escrito a entrevista, na verdade tinha, aí o que se lia era, sem mencionar que não se pinta com o pincel o delicado e sonoro interior de Quenot. E daí ele falou, gente, é isso, já descobri. Estão falando aí do quadro A Origem do Mundo, então ele descobre que a modelo havia sido a senhorita Quenot da ópera. E parte daí toda a sua investigação para descobrir mais sobre a modelo, na verdade, descobrir quem era essa mulher e tentar construir uma biografia dessa modelo. E quando ele fala sobre esse quadro em tamanho natural também das duas mulheres que não querem saber dos homens, está fazendo referência a essa tela, onde nós vemos a modelo loira ruiva é a Joanna Rifferman e a morena seria novamente a Constance Quenot. E a Joanna Rifferman já havia posado para ele. Eles se conheceram em Trouville, na Normandia, que o Courbet estava passando meio mal aí em Paris, resolveu sair um pouco, mudar de ares, fazer uns retratos para ganhar dinheiro lá na Normandia, e deu aí com o pintor norte-americano Whistler, que também estava em Trouville com a sua amante, a Joanna Rifferman, essa bela modelo irlandesa. Ele fica enlouquecido pela Joanna, faz uma tela dela, depois faz 4 réplicas, que é essa que vocês estão vendo, e daí quando o Whistler tem que meio que sair fugido para a América do Sul, ele diz que vai ajudar os chilenos contra os espanhóis e tal, mas na verdade ele está cheio das dívidas e tem que ir embora, assim, meio fugido.
a Joana passa a posar para o Courbet no seu ateliê de Paris. E aí, nesse momento, então, também que teria acontecido a criação, né, que as duas teriam posado para que ele criasse essa outra pintura muito, muito interessante, essa outra tela. E agora fica aquela pergunta, né, como que ele descobriu que a Constance que havia posado? Na verdade, a primeira possibilidade, a primeira hipótese, inclusive na época, é que uma outra pessoa havia posado, que era uma amante do turco Khalil Bey. Ele teve várias amantes, entre elas a Marie-Anne de Tourbet, que era mais conhecida como Jeanne de Tourbet. E a Jeanne foi amiga também e depois foi amante do Dumas. Então, essa primeira hipótese que ela teria posado pode ter sido contestada pela própria Jeanne ou pelo Khalil Bey, porque o Dumas tinha uma coisa em comum com o turco, como ele chama, que era uma coleção de arte. Ambos tinham coleção de arte e faziam visitas aí para outras pessoas pelas suas coleções, e eram coleções que tinham quadros que alguns tinham que estar escondidos da sociedade para não provocar, não ter problemas. E entre esses quadros estava aí a origem do mundo, o sonho, e o Dumas também tinha os seus próprios. Então, existem essas hipóteses de como ele ficou conhecendo, através da própria Jeanne ou o próprio Khalil Bey que falou para ele, não foi ela que posou, não foi a Jeanne, foi a Constance. E aqui no ensaio ele também vai contar como eram as visitas ao quadro, aí nessa galeria onde estava a origem do mundo. E entre esses visitantes estava Maxime Duchamp, que nos deixou o seguinte testemunho. No banheiro do personagem estrangeiro, víamos um pequeno quadro escondido debaixo de uma tela verde. Quando se retirava essa tela, essa cortina, nós ficava meio estupefato ao observar uma mulher de tamanho natural, vista de frente, extraordinariamente comovida e agitada, notavelmente pintada, reproduzida com amore, como dizem os italianos, e dando a última palavra do realismo. Interessante, né, como ele faz essa descrição da época, essa coisa de estar estupefato, fica assim, né, já fiquei imaginando quando eles abriram a cortina e todo mundo, aquele salto para trás, assim, a reação a esse quadro. E tem uma terceira hipótese de um outro senhor que pode ter contado a Dumas Filho sobre a modelo que posou para esse quadro, que é o Ernest Feydeau, porque ele, segundo Columbine, escreveu uns versos que foram colocados debaixo do quadro. Então ele sabia mais sobre esse quadro que as outras pessoas. E olha os versos. Vamos todos louvá-lo em círculo, né? Como se dançando aí ao redor do quadro. Elogiá-lo desde baixo. Deveríamos corar, que vergonha, ele é quem governa o mundo. Então pode ser que daí saia também, eu ainda tô aqui no começo, né? A questão do título mesmo. A primeira coisa é que quando ele vê lá a senhorita Queneau da ópera, ele vai começar a fazer buscas e já descobre que, na verdade, a grafia do sobrenome estava errada quando ele escreve a carta, porque ele escreve falando de um personagem da época, né? Então ele já consegue retificar para continuar a busca, porque tinha que saber mais dessa mulher, não é simplesmente o nome, quem era ela, qual foi seu papel, ela teve algum papel importante dentro dessa sociedade da época e tal. E aí, então o que ele fez? O primeiro passo que ele deu foi ir para a biblioteca do Museu da Ópera. Por quê? O que estava escrito na carta? Que ela era Queneau da ópera, então ela teve algum papel relevante dentro da Ópera de Paris. E quando ele encontrou as fotos do Museu d'Orsay, também estava relacionada com outras duas bailarinas. Então, mais ou menos, já pensou, devem ser bailarinas, né? E aí, já na biblioteca do Museu da Ópera, ele conseguiu, a essas fotos do Museu d'Orsay, acrescentar outras
dessa mesma mulher, e que já começou a chamar atenção porque ela tinha sido fotografada por diversos fotógrafos importantes da época, entre eles o Nadar, que vai ser o cara que vai emprestar para os impressionistas o espaço onde eles vão realizar a sua primeira exposição em 1874. Não era qualquer, era um grande fotógrafo da época. Isso já começa então a chamar a atenção. E a partir daí ele vai buscar seu estado civil, aonde ela nasceu, como ela morreu, como ela viveu, né? Tudo, vai buscar montar aí uma narrativa sobre essa modelo. Aí, primeira coisa que ele descobre é a ata de falecimento, né? A certidão de falecimento. Que ela tinha falecido em 1908, no dia 7 de abril, portanto, dizia, acho que até que ela tinha 75 anos, já colocavam aí na certidão de falecimento. Ela era solteira, então isso já outro dado que ele foi acrescentando. Posteriormente, ele conseguiu a certidão de nascimento. Daí, então, já descobre, apesar que eu acho que é a data, não, só tinha data... daí ela consegue descobrir a data do seu nascimento exata, dia 11 de julho de 1832. E o nome da sua mãe, Catherine Quenot, gazeteira, de 23 anos. Gazeteira, não sei qual seria a tradução exata, mas eram as operárias das indústrias da Gaza, que faziam esse tecido bem fininho, a Gaza. Então, a mãe dela tinha essa função. E não aparece nenhum nome de pai. Isso, não aparece pai. Tá. Quando ela firma o primeiro contrato, nós estamos aí no século XIX, a bailarina da ópera, e aqui eu estou já traduzindo para você diretamente, porque ele monta um contexto muito interessante até para a gente compreender essa figura que vai estar tão presente, por exemplo, nas obras do Degas, não? Essas bailarinas ocupam tanto o imaginário coletivo como o cenário, os bastidores e o vestíbulo da dança. Constitui a bailarina de Paris a figura erótica feminina por excelência. Lembra, ela entrou aí com 14 anos e meio. Seu corpo é exposto, suas curvas, seios, quadris, nádegas são mostrados e destacados. Suas pernas são descobertas. Inclusive ele conta aqui que nesse momento o diretor-geral de Belas Artes, sobre o governo do rei Charles X, mandou subir um pouco as saias das bailarinas da ópera. Então você tá, coisa como era, de queria expor cada vez mais essas meninas. E tem aqui uma coisa que o rei Vítor Emanuel II comenta com a imperatriz Eugênia na sua visita a Paris, que é bem, vocês vão ver, bem nojento. Dizem que as bailarinas francesas não usam calças, sabe aquelas tipo calças assim que era como uma roupa íntima mesmo, né? Que ia até mais ou menos o começo do joelho, com elástico, para que se a pessoa caísse e tal, não aparecesse nada aí das suas partes íntimas, nem roupas menores, nada disso. Então ele diz para a imperatriz Eugênia: dizem que as bailarinas francesas não usam calças. Se é assim, será para mim o paraíso terrestre. Tá, e quando a Constance assina esse primeiro contrato, o que tinha acontecido? A Ópera Richelieu tinha sido destruída porque nela havia acontecido o assassinato do sobrinho do rei Luís XVIII em 1820. Então eles estavam numa ópera que foi provisória, mas foi provisória desde 21 até 1873, que foi a ópera da Caille Lepetier. E eles dizem, né, o autor disse, o Claude, a ópera da Caille Lepetier era o centro mundano de Paris. Ao mesmo tempo que um terreno de caça em que os homens do mundo, ávidos de prazer, perseguiam as jovens famosas por sua liberdade de costumes sensuais e libertinas, as bailarinas e, em menor medida, as cantoras. As bailarinas da ópera, a gente também sabe, porque às vezes a gente vê a obra do Degas com essa ótica, ele estava expondo ainda mais essas meninas. Não, ele estava expondo a situação que elas viviam dentro dessa ópera de Paris. Ele estava, na verdade, denunciando isso, que era o quê?
Essas meninas vinham geralmente de famílias pobres e desamparadas, de classes desfavorecidas e muitas vezes sem nenhum estudo. E elas representavam, olha só o peso nas costas, uma esperança para os seus, a promessa de um futuro melhor, um trampolim para o mundo dos poderosos e dos ricos. Para ter êxito, para ter sucesso, as bailarinas sempre deviam agradar aos homens, principalmente ao mestre de balé, que compunha as danças e os balés, né, as obras, e conduzia os ensaios sem evitar tocá-las e abusar delas também. E elas tinham que aguentar tudo isso para não comprometer a sua ascensão aí nesse mundo. Mas não bastava essa mega exposição aí durante as suas apresentações. O salário que elas recebiam por pelo seu papel como bailarina da ópera não era suficiente para mantê-las, quanto mais toda a família que estava de trás delas, né? Como mínimo as suas mães. Pra vocês terem uma ideia, elas entravam ganhando 200 francos anuais. Isso as conduzia ao quê? A uma prostituição disfarçada, óbvio, né? Porque aqui era aquele momento da hipocrisia total. Então as mães muitas vezes exerciam até de cafetinas. E nesse momento, a maioria dos abonados, ou seja, aquelas pessoas que dão sustentação para a ópera, eram membros do Jockey Club, que ficava quase do lado do edifício provisório da ópera. Então, o que eles faziam? Eles impunham que, mesmo nos espetáculos líricos, deveria haver uma fórmula híbrida de colocar aí no meio um balé. E esse balé normalmente acontecia no terceiro ato. E terminada essa cena, era um momento em que esses senhores, segundo as palavras do Claude, apareciam em seus palcos e podiam, aí como tá, sabe, aquele olharzinho sem vergonha, olhando aí as silhuetas graciosas dessas sílfides, né, dessas mulheres aí, mas que tinham um apelido horroroso, eram conhecidas como as ratas da ópera. E os abonos deles lhes concediam esses abonos outro privilégio, que era aceder às bambalinas, ou seja, a parte de trás aí no palco, no foyer, onde elas se encontravam para aquecer, para fazer um pré-ensaio antes do espetáculo. Então eles tinham esse acesso ainda mais irrestrito a essas meninas de 13, 14 anos. E a partir aí desse primeiro contrato, que ela entra realmente ganhando 200 francos anuais, em 1847, o último contrato dela, ela sim vai ter uma fama aí e um poder grande na ópera, porque o seu último contrato de 1853, sabe quanto vai aceder? A 3.600 francos e mais um valor por representação, ou seja, por atuação. No primeiro contrato, ele também tinha esse plus por apresentação, que era de 1 franco por apresentação. Agora, aqui ele não cita se esse valor foi modificado nos contratos posteriores, tá? E a partir desse mesmo momento, 2 meses depois do primeiro contrato, ele já começa, o Claude, a encontrar citações dela aí na imprensa, que vão falando que ela fez esse papel de Condé Samá, ou como que ela atuou, como ela dançou, e aí então ele vai conseguindo estabelecer uma narrativa, uma biografia sobre a nossa modelo. Ele começa a perceber que quando ela está com 26 anos, ela já tem uma certa folga financeira, assim, já começa a sobrar dinheiro, porque ela passa a colecionar objetos de arte. Agora, ele ficou se perguntando por que ela abandona em dado momento, porque ela deixa o corpo de baile da ópera. Porque ela sempre teve sucesso pelas críticas que ele viu no jornal, as críticas mesmo em relação a ela como bailarina eram muito elogiosas. Então, sempre estavam fazendo elogios a ela como bailarina. Então ela diz por quê que essa carreira se detém subitamente em determinado momento. Primeiro tem uma interrupção, ela volta, mas logo já não sabe mais nada dela como bailarina, então ele pensa que ela realmente deixa a dança. E pode ser que ela tenha tido alguma lesão, porque ele encontra uma carta quando
é uma carta dirigida ao diretor da ópera, Alphonse Royer, em que ela diz: querido maestro, acabo de receber um boletim para Sankotala e não poderei bailar. O Sankotala devia ser um balé, né? Hoje, exatamente, hoje fazem 8 dias que machuquei o joelho trabalhando. Como você sabe, já sofri bastante. Ainda tenho o joelho inchado, apesar dos cuidados. E o médico me dá esperanças de que não terei que esperar muito para poder retornar. Receba meus saludos meus saludos cordiais, Constance Queneau. E acompanhava a carta um atestado médico. E aqui tem um momento que ele faz um adendo que eu achei muito interessante, onde ele conta, o Claude, o autor do ensaio, que o sucesso da Damas das Camélias romantizou a prostituição. Deu um cariz romântico para algo assim tão nefasto, né? Naquela segunda metade do século XIX. A Dama das Camélias, que foi escrita... o romance foi escrito por Dumas Filho e depois ganhou uma nova vida quando foi levado à ópera e ao teatro. E o Claude, quanto mais ele estuda a Constance, ele vai percebendo que a Queneau soube, como poucas, se mover por esse mundo hipócrita aí, parisiense, e não aparecer, seu nome não aparecia junto às demais cortesãs da época. Então ela, vamos dizer assim, não sei como... Ela tava nesse limite, sabe? Entre o que era aceito e o que não era aceito. Então ela sempre estava nessa margem, muito difícil de permanecer aí se você não tem a inteligência e o saber estar e o saber se levar nesses ambientes. Mas ela soube, tanto que o nome dela nunca esteve relacionado com nenhuma polêmica e, portanto, tampouco ela tinha nenhuma necessidade de estar aí dizendo aos 4 ventos que tinha posado para esse quadro do Courbet. Estamos nos aproximando do momento em que o quadro vai ser criado. Então primeiro chega quem? Aquele que vai encomendar o quadro. Chega Khalil Bey a Paris, que foi um antigo diplomata, ele foi embaixador do Império Otomano em São Petersburgo, e o pessoal estava enlouquecido, porque havia muitos rumores sobre ele antes da sua chegada a Paris. E tem um cronista que anos depois escreve: Khalil Bey, homem extraordinário, vivia em Paris como em pleno Oriente, com uma pompa digna das 1001 noites. E era ele quem possuía grande parte dos imóveis da Calle Saumon. Então, além, né, era um homem muito rico e que levou um ambiente diferente para aquela Paris, que estava ansiosa por mais festas ainda, por todo esse exotismo que ele levava desde aí do Império Otomano para a vida francesa. E ele conta, então, que ele chega em Paris em 1865, né? Em 1866, ele diz: ano que Gustave Courbet expunha no salão Mulher com Louro. O salão era a exposição que todo mundo esperava aí em Paris. Quem não estava dentro do salão não existia artisticamente falando e não podia viver da arte. Então nesse salão ele consegue entrar com 2 obras, porque tinha um jurado que escolhia as obras que iam entrar. Isso a gente está vendo lá no meu clube de arte, no Clube de História da Arte do Arte 365. No Clube do Arte 365, em que nós estamos analisando todo esse final aí do mediado do século XIX a fundo, dentro do curso do impressionismo, ó, tá maravilhoso, viu? E, além da Mulher com Louro, também ele consegue entrar com uma segunda tela, que era o Refúgio dos Servos. E ele diz que nesse momento, quando está acontecendo aí o salão, em Plaisir-Fontaine, Constance posa para o pintor por pedido do seu protetor. Não existe nenhuma testemunha sobre as sessões da pose, pelo que só podemos propor algumas hipóteses. As sessões tiveram lugar no número 32 da Calle Hautefeuille, no ateliê do artista que Courbet representou num famoso quadro dele, bem anterior, de 1855, o ateliê do pintor. Será que foi aqui, nesse ambiente que ele pintou, que a Constance posou? Essa é uma das hipóteses.
O Claude sabia que o Calibelli, em 1868, já estava deixando Paris. Ele tinha ido, quer ver? Deixa eu ver aqui. Ele tinha ido para ser embaixador otomano em Viena. E depois de Viena, ele foi para Istambul, onde ele se casou. Por fim, né? Se casou esse homem. Então ele começou, e como será que foi para Constance quando o Khalil foi embora? Daí ele começa a perceber que ela tinha uma rede aí de apoio, que ela não contava só com o Khalil Bey, porque não parecia para ele assim que, diante do que ele estava lendo, que das crônicas da época, que na vida dela não tinha sido tão alterada. Agora é interessante que nesse momento ele conta que antes dele deixar Paris, ele vende, até porque ele estava com algumas dívidas de jogo, sua coleção de arte, e eu encontrei, vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem descarregar, o catálogo da venda das obras. Sim, tinha catálogo, é bem interessante o catálogo. Tem obras ele vendeu obras do Corot, outras obras do Gustave Courbet. Essas daí não estavam na venda, né, gente? Isso aí tinha que ter sido uma venda por debaixo dos panos. Tinha obra do Daubigny, Decamps, a obra do Delacroix também pertencia a ele. Não tinha só uma, tinha vários Delacroix. Tô vendo aqui para contar para vocês. Cara, tinha muita obra. Do Gérôme, que na época era um sucesso aí dos salões, o Gérôme. Ingres, o pintor neoclássico. Tinha o banho turco do Ingres. Tinha vários do Ingres também, mas essa é uma obra que, né, é como uau. E também tinha telas daquele que era o artista mais famoso da Europa naquele momento, que era o francês Meissonier. Tem uma ideia que era uma baita coleção. Fala os outros que eu não tô comentando aqui com vocês, né? Théodore Rousseau, outro pintor aí do realismo. Ele tinha uma mistura de pintores mais acadêmicos e pintores que a academia nem gostava, não curtia nada, que era, por exemplo, Rousseau, Courbet, né? Ele tinha essa mistura muito interessante de estilos aí. Não era um homem com uma ideia fixa, né? Tava aberto às obras de arte. Cara, vocês não vão acreditar, tive que parar, e por isso acho que a luz deve estar diferente, porque esquentou minha câmera. Mas tudo bem, vamos lá. Além dos quadros dos artistas que eu comentei com vocês, ele também tinha quadro do Fragonard, o Calibey. E daí o Claude Groff, ele começou a investigar se a vida dela tinha sido muito alterada com a saída, né, do Calibey de Paris. Mas ele constata o seguinte, que ele só havia vivido 3 anos na cidade e que eles haviam rompido relações amorosas antes mesmo dele deixar a cidade. Então, que não teve, assim, um grande impacto na vida da Constance. E ela já estava metida em outro meio aí, porque ela era protegida de um senhor chamado Aubert. Deixa eu me lembrar quem que era o Aubert. Eu acho que ele foi um diretor da ópera. Espera um minutinho aqui. Exato, ele era diretor do conservatório. Ai, vou pôr um pouquinho, tô com calor. Diretor do Conservatório de Paris. Ele tinha muito poder aí na cidade e elas eram conhecidas como o harém dele. Essas 4 mulheres, entre elas estava a Constance Queneau. Também estavam a Euphrosine Poinçon, a Pauline Dameron e a Edile Riquer. Inclusive elas iam em locais assim que eram muito exclusivos. No dia 1º de 21 de dezembro, que eu acho que é 1867 ou 68, 4 das meninas protegidas de Aubert assistiram à primeira representação do Sonho de Amor que o imperador e a imperatriz honraram com a sua presença. Então elas estavam aí nas altas esferas, frequentavam a alta esfera. Uma parte que eu achei um pouco preconceituosa, não sei. Tem uma parte agora que ele vai discutir como se fosse a terceira vida, um terceiro momento da vida da Constance Queneau, que seria como que ela abandona o pecado e vai consagrar-se ao bem, faz um paralelo com a Madalena arrependida, né? E ela vai conseguir fundos para o orfanato das artes.
Então ela foi um membro muito importante da junta desse orfanato entre 1882 e 1892, mas sempre se colocava em segundo plano. Além da filantropia, ela também apoiou outras grandes instituições culturais da sua época, como a Ópera Cômica, era o que a gente chama de abonado, pagava anualmente para ajudar a sustentar o sistema todo, né? Também foi abonada da Sociedade dos Amigos do Louvre e da Sociedade Popular das Belas Artes a partir de 1898. E essa sociedade é muito interessante, já que ela foi fundada em abril de 1894 com um duplo objetivo. Por um lado, apoiar os artistas desconhecidos e, por outro, trabalhar por uma educação artística, assim, levar as artes para um público mais amplo. E daí, se você forma esse público também, esses artistas vão ter uma demanda maior pelas suas obras. Então é muito interessante essa própria sociedade em si. Lembra que eu comentei que desde jovem ela iniciou uma coleção de arte. Então aí ela tinha aquarela de Gustave Doré, um conjunto de cerâmica também assinado pelo mesmo artista. Tinha obras de vários artistas assim que eram importantes na época, que hoje estão meio não tão esquecidos, mas claro, não são tão falados, porque tem alguns desse período que são aqueles que aparecem nos manuais de história da arte. Também, desses artistas que hoje ainda ressoam o nome, ela tinha 3 gravuras de Millet, entre elas o Ângelus, né, que tá baseada nos seus quadros mais importantes, mais conhecidos. E entre todas essas obras, algo que vai dar mais credibilidade para essa hipótese que ela foi a modelo para a origem do mundo, porque entre a sua coleção constava uma natureza morta do Courbet. E estava muito fora daqueles artistas que ela realmente comprava. Então, possivelmente, esse foi um presente do artista quando ela posou para ele. Hoje, esse quadro se encontra no Museu do Hermitage, em São Petersburgo, né? Temos flores dentro de um vaso, é um quadro de 1863. Agora aqui ele já está falando do falecimento dela e achei uma coisa impressionante, porque no testamento ela alegou todos os seus bens para seus empregados domésticos e instituições de caridade. Que mulher, hein? E ele finaliza assim: a pequena bailarina de 14 anos, sem dúvida guiada pela sua mãe, soube se converter em adulta e terminar como semi-mundana aceitada, uma semi-mundana aceitada pelo mundo. Tem um epílogo da Sylvie Aubenas, que ela traz um resumo do que eu já contei para vocês, mas depois ela comenta que quando Khalil Bey vai embora de Paris, claro que não estava no leilão essa obra, por motivos óbvios, mas que se recupera o seu rastro justo em 1889, graças a uma nota de Edmond de Goncourt. Os Goncourt, gente, tudo o que acontecia eles sabiam na cidade. E no jornal ele comenta que tinha visto esse quadro, número 14 da Rua de Saint-Georges, na casa de um comerciante de arte japonês, Antoine Delanarde, onde estava dissimulada, atrás de um outro quadro de Courbet, o Castelo de Blonay, pintado na Suíça em 1873. E dela continua, que parece que o quadro foi adquirido por um cliente desse comerciante. Logo depois da sua morte, seu herdeiro se desfez dele em 1912, na famosa Galeria Berain-Jean. O quadro que estava sobre, assim, né, que tapava a origem do mundo, o Castilho de Blonay, vai ser vendido a um colecionador húngaro, o Baron Herzog. E na verdade os dois quadros estavam, eu acho que ele fazia um pouco de dobradiça, assim, que você levantava esse quadro do castelo e aparecia o outro. Então o que ele faz? O colecionador húngaro, ele conserva o quadro do castelo e cede para um amigo dele, para o barão de Hatvany, a origem do mundo. O quadro vai para sua coleção em Budapeste, porque ele era um aristocrata, cheio da grana, e ele vai ser escondido durante a Segunda Guerra Mundial.
Logo ele vai ser roubado em 1945 pelos russos e parece que foi recomprado pelo legítimo proprietário junto com outras obras de sua coleção. Isso aconteceu muito, né? Aí, esse proprietário, esse húngaro, ele vai para a França, ele emigra em 1950 e vende o quadro para o psicanalista Jacques Lacan e sua esposa Sylvie Bataille. E ele também vai dissimular a obra. Isso, imagina, já estamos aí no século XX, mas ele vai dissimular a obra, vai colocá-la atrás de uma obra de André Masson, que era o cunhado da Sylvie Bataille. E ele vai pendurar esse quadro, claro, dissimulado, na sua consulta, aí, no seu consultório. Depois da sua morte em 1981, a viúva conserva o quadro e quando ela falece, os herdeiros o doam para o Estado francês como pagamento pelos direitos de sucessão, né, aí da herança. E cumpridas as formalidades necessárias, o quadro entra finalmente ao Museu d'Orsay em junho de 1995. Percebam que não faz tanto tempo assim. E ele só é visto em público pela primeira vez, à exceção de uma discreta exposição aí no Museu do Brooklyn em 1988. Ou seja, ele só vai ser visto pelo público pela primeira vez em 1995, mas teve um momento de uma exposição aí que não teve muito alarde dela no Brooklyn, em que ele conformava os quadros expostos aí, em 1988, que seja, já esteve nos Estados Unidos. Ainda no epílogo, ela comenta outras fontes de inspiração naquela década aí de 1860 para o Courbet. Nesse momento, Paris estava inundada de estereoscópicos pornográficos. Entre os mais notáveis estavam aqueles do fotógrafo Auguste Belloc e que apresentavam um enquadramento semelhante à da pintura do Courbet, da Origem do Mundo. E o Courbet tinha essas imagens, ele tinha uma coleção dessas imagens. Além do que ele também, isso eu achei mais legal, que ele pode ter se inspirado em manuais de obstetrícia, sendo o mais famoso o Atlas da Arte dos Partos de Stéphanie Tarnier, que tinha sido publicado em 1865, então bem próximo aí de quando ele começou a realizar A Origem do Mundo. E diz que os moralistas do Segundo Império sempre estavam dizendo que estava se conformando em Paris uma nova Babilônia e que graças a essas imagens pornográficas. E ela traz uma citação do Duchamp. A obscenidade se exibia a pleno sol, tomava seu lugar em primeiro plano, tinha a honra de ser exibida e vendia muito bem. Não apenas se vendia a fotografia obscena, muito mais. Também se vendia com ela uma lupa com a qual se escrutava a imagem em seus detalhes microscópicos. Você tem uma ideia aí como era. E também ela traz um relato do Gambetta que foi transcrito por Halevi e vai aportar mais uma anedota, né, do que como eram essas visitas à obra na casa do turco Khalil Bey. Era nessa casa de Khalil Bey onde se encontrava o famoso quadro, aparentemente a obra mestre de Courbet, A Origem do Mundo. Uma mulher nua, sem pés e sem cabeça. Depois da cena, depois de jantar, estávamos aí olhando, admirando e nos desfazíamos em frases entusiastas. É maravilhoso! Courbet não dizia nada. E começávamos outra vez. Ai, que lindo, maravilhoso. Isso durou mais de 10 minutos. Nunca parecia suficiente a Courbet nossos elogios. Finalmente, paramos e quando já não sabíamos o que dizer, foi a vez do Courbet de falar com aquela sua grande voz rouca e pausada. Lhes parece belo? E vocês têm razão. Sim, é belo. E lembrem, Tiziano, Veronese, Rafael, eu mesmo, nenhum de nós fez algo mais belo. Esse Courbet, tinha que ser uma figuraça esse Courbet. Mas o que vocês acharam desse livro? É bem interessante o ensaio, até também esse epílogo, porque traz um outro olhar, já que foi escrito por uma mulher, traz essas novas relações. E eu acho ótimo que a gente tenha o nome dessa modelo revelado. Não sei se ela ia gostar, né? Mas
é interessante a gente resgatar a própria figura, não só como modelo do Courbet, mas também como uma grande bailarina em seu momento da Ópera de Paris. E com ela a gente começa a resgatar outros nomes, porque eu citei, né, essas outras bailarinas que sempre lhe acompanhavam junto ao Aubert, esse diretor do Conservatório de Paris. Então, uma mulher vai resgatando, vai tirando desse apagamento a outras. E aí, qual que foi o último livro de arte que você leu? Faz aí um comentário para eu, quem sabe, ter uma sugestão para novas leituras, para novos vlogs de leituras, para esse quadro aqui, desses vlogs de livros de arte. Não precisa ser um livro diretamente de história, estética, filosofia, da arte, nada disso. Pode ser até uma ficção em que a arte tenha seu protagonismo. Tem até um livro que eu estou pensando em ler, que saiu aqui, que tem essa pegada, assim, e é um livro de mistério, tipo um mistério, tem um assassinato e se passa aí na Florença renascentista, se não estou equivocada, assim, se não me engano, eu acho que é na Florença renascentista. Me conta aí, que último livro de arte que você leu? Te espero nos comentários. Beijo, já vou!